Olá! Olá, vocês! Tudo bem? Amiguinhos! Olá! Amiguinhos, há quanto tempo? Não é uma Gente, semana. toda semana tem uma coisa diferente É um aqui, pouco, né? mas barraco. Semana passada estávamos Polêmica. ali, né? Estávamos É. ali na casa da Fernanda. Agora estamos aqui online, né? De Estamos novo, aqui de novo. de novo online aqui, mas calma. Depois a gente volta para casa da Fernanda. É Na por verdade, motivos. é o modo híbrido, né? Que veio também é isso. É isso, exatamente. Não é para ter escritório híbrido agora, né? Trabalho híbrido. Então é isso. Uma semana a gente está lá, outra semana a gente está aqui. Mas hoje tem outra diferença, né? Porque você que está nos vendo aqui na quinta-feira, 7 horas, deve ser mais ou menos 7h02, 7h03, alguma coisa assim. Saiba que nós não estamos aqui ao vivo. Nós estamos gravados hoje, então hoje não vai ter aquela interação com os comentários aí do lado, mas vocês podem deixar os comentários, tá? Vocês podem deixar os comentários, como se fosse ao vivo, gente. Devo Como deixar se fosse claro ao que a vivo. culpa é minha, porque a uma hora dessa eu estarei apresentando um evento. Isso, Então, né? Tô aqui, mas tô lá. E a porque gente vocês quer já dinheiro sabem, e né? felicidade, né, Fernandinha? Tá? E a gente quer dinheiro e felicidade, né? Olha lá, ó. Olha lá embaixo, ó. A gente, não necessariamente nessa ordem, né? Dinheiro, felicidade, vacina para todos, pagar as contas. Vacina todos agora, né, gente? É. Então, já a terceira dose aí. Contribua lá com o nosso Pix, ó, do lado da Fernanda lá, ó. Contribua com o nosso Pix. Aliás, queria agradecer Rodrigo, que não sei se está aí online. Rodrigo contribuiu na semana passada, né? Rodrigo. Queria agradecer. Obrigada. Rodrigo até pediu o Pix, lembram? Que ele pediu, que não estava rolando e tal. Contribuiu. Obrigado, Rodrigo. Valeu, né? Rodrigo. É isso. Não. Então, esse é o nosso Pix. Mas se você quiser, você pode também contribuir com o nosso PicPay, que está aqui, aí lá embaixo, ó. Lá embaixo, o PicPay. Machado, dá uma setinha aí, ó. Nossa, Do outro lado aí, ó. Nossa, agora. Não, aqui você não está sabendo, a dificuldade é completa aqui, ó. É pro lado de lá, ó. É isso. Assim. Caramba! Exame psicotécnico nunca mais, né? Não, já não. tirou a carteira, já resolveu a vida, né? Exatamente. Agora, em compensação, um parênteses. Ontem eu voltei, a gente está gravando dessa vez, né, na quarta-feira, não fazendo ao vivo na quinta, como sempre. Na terça-feira, a gente gravou ontem, então a gente gravou anteontem, para quem estiver nos assistindo na quinta. Eu voltei, foi na presencial na TV Minas, né? Gravar o alto-falante no estúdio. Depois desse longo e tenebroso inverno. E aí, foi estranho? Cara, o estranho é bom, porque é essa coisa, né, de voltar, a gente que faz TV tem o estúdio também, você tem aquele ambiente controlado, com mais gente, a TV se faz em equipe mesmo, então é legal ter aquela, né, coisa da maquiadora, e ter todo mundo ali mesmo naquele trabalho em equipe e rever as pessoas, e ter esse retorno também, esse feedback de todo mundo, o que cada um está fazendo, e ver que todos ali que estão por perto sobreviveram, né? Essa pandemia, que é melhor ainda, né? Exatamente. Mas o que eu ia dizer, né? Sobretudo é isso. Mas o que eu ia dizer sobre psicotécnica, a gente falou aí que eu fiquei aqui o efeito espelho aqui me deixou louco. Mas a TV ontem eu pedi para um dos cinegrafistas numa cabeça final lá para gravar a despedida do programa de longe. Falei, não, pode afastar a câmera, pode afastar. Ele afastou sim, o estúdio né, tem um recuo bem legal. Aí ele falou assim, não, sério que você vai ler daí? Você vai passar direto em quantos exames, né, de direção que você tem que fazer? A visão realmente está garantida. Porque a visão está boa. Muito bom. Muito bem. Então aí, o nosso PicPay, você já sabe, tem 40% de cashback a cada R$20, né? Se você estiver nos ouvindo, versão podcast, você pode acessar o abre.ai/PicPay esquema, chega tudo no mesmo lugar. E essa semana, na verdade, tem podcast, cinema, etc.,
Mas nós não sabemos ainda o título, nós não sabemos, porque olha só, gente, essa coisa de tempo é muito louco, né? Você está nos vendo na quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite, o podcast Cinema Etc., ele já está no ar, ok? Então pode acessar aí, ó, esquemanovo.com.br/podcast, que tem episódio novo. Só que neste momento que estamos gravando, a gente ainda não tem o episódio novo. A gente vai gravar na sequência, né? Mas então... tem tema, uai. Qual que é o tema? Qual que é o tema? Eu deveria saber, porque eu vou dar um título. O top 5 que nos levou definitivamente para a telona. Isso. Tá. Os filmes que nos marcaram. Né? Os filmes que nos marcaram. Né? Mas, então, se você quer ouvir esse podcast que a gente ainda vai gravar, mas que já está no ar, tá aí embaixo, ó, esquemanovo.com.br/podcast, ou acesse as redes sociais aí, ó, do Cinema Etc., podcast Cinema Etc. E também, eu pensei que fosse os filmes da infância. Eu já ia botar aqui Marcelino Pão e Vinho. Marcelino, ninguém pode também. Ninguém quer ver cinema depois de ver Marcelino Pão e Vinho. Pode também. São mas eu marcaram. Mas olha só, os meus, para quem tiver ouvir, foram todos. Eu comecei, fui da infância até a pré-adolescência. Termino com um da pré-adolescência. Então, assim, mas foram os filmes que realmente me aplicaram nessa magia do cinema. Eu vi alguns filmes que não foram os meus escolhidos, eu escolhi os melhores, mas eu vi também umas furadas, assim, que não me... Quer dizer, que me afastariam do cinema. Marcelino Poivinho não é furada, não. É bonitinho. Não, mas furada nesse, assim, não são filmes, não é um filme. Eu vi na época, eu não lembro que não me marcou, assim, não. É isso aí. Você que está nos assistindo, você já tem a oportunidade de ouvir o episódio que ainda não existe pra gente aqui. Hoje o momento total, momento DeLorean, né? Momento DeLorean total. E, momento assine o canal, gente. Assine o canal. Assine o canal, ativa aí o sininho, né? E, é do sininho pro like, né? Dê o seu like. Porque está começando o nosso rolê cultural aleatório. Hoje vamos começar, igual na semana passada, que a gente falou de Round 6, ou Round 6, hoje tem uma série que nós três vamos falar, se bem que eu e o Terence terminando, você não terminou ainda não, né, Fernando? Não dei conta. Né? Ainda nós vamos deixar para o final a série, né? Não foi porque é ruim, não dei conta porque ainda não tive tempo. Tá curtindo, porque essa, na verdade... Tá gostando? Tô amando. Então tá bom. Essa, na verdade, não foi um para casa, né? O Terence viu... Aí eu falei, eu vou ver essa série. Aí eu encarei, assisti, aí a Fernanda pegou carona, peraí, vou assistir também. Aí a gente fala tudo junto. É porque eu já tinha visto A Maldição da Mansão Bly. E eu fiquei sim. Calma, já tá dando spoiler de qual série é. Gente, hoje não tá dando spoiler, tudo no começo, tá tudo no começo. Não, daqui a pouco a gente fala sobre ela. Vamos começar, então, o nosso rolê. Começa você, Fernanda. Vai começar com... Gente, eu queria começar falando do Cura, que começa hoje. Sim. Que é um evento dos eventos mais bacanas que tem em Belo Horizonte, assim, aliás, é um evento bacana para o Brasil, sabe assim? Para o mundo, é coisa de primeiro mundo, assim. Então, ele começa hoje, e a ideia deles dessa edição agora, eles fizeram, né? Para quem acompanha o Cura, as empenas, eles pintam, né? As empenas dos prédios, ali na rua Sapucaí, na floresta, então era o mirante, né? A gente via todas aquelas empenas e tal. Esse ano, eles mudaram para a Praça Raul Soares. E atenção para a foto, atenção para a foto. Olha essa foto, gente. Eu vou falar o texto deles, que é muito legal. Vai deixando a foto aí. O Cura, em 2021, constrói sua canoa intergaláctica para descer as águas da Avenida Amazonas, deixando a rua Sapucaí, que foi o primeiro e único mirante de arte urbana do mundo, onde desemboca na Praça Raul Soares. Ali começa a receber os novos artistas dessa que é a sua 6ª edição. Então, a partir de hoje, eles já começam a pintar as empenas, já começam a fazer as intervenções artísticas, são várias, tá, gente? É bom vocês entrarem lá no Instagram deles para conferir,
Mas os artistas têm, olha, eu não vou saber falar direito, me perdoe, tá? É a Cássia Hare Caraja Runiquim, com o coletivo Macu do Acre, Sadik Silvano e Ronin Koch, artistas do Peru, e o Ed Moon, que é daqui de Minas Gerais. Então, eles falam que a praça passa a ser uma zona autônoma, temporária, dando novos nomes às ruas que formam aquela encruzilhada. Eu achei tão bonito isso. O Rio Amazonas deságua lá, carregando a energia das águas. Seus seres, deusas, energia que lava, banha, faz germinar sementes. A escolha curatorial desta edição vem fortalecer esse conceito de novo território. Então, assim, eles têm eventos. E tem uma coisa aqui também que é o seguinte: pela primeira vez o Cura conta com uma vivência guiada por Tainá Marajoara entre os dias 30, agora de outubro, e 2 de novembro, e conta ainda com a participação de Patrícia Brito, daqui de BH, Silverval, também de BH, Maiô Pataxó, também de Minas Gerais. São várias intervenções, então tem programação dia 21 com pintura de empena, que é hoje, de 21 a 2 de novembro, pintura de outra empena, 23 tem intervenção do coletivo Viva JK, 29 de outubro e 1º de novembro, pintura ritual, chão da Avenida Amazonas, ao redor da Praça Raul Soares. Olha! Tá muito bonito isso, gente. Fiquei bem emocionada com essa edição agora, tá? Então tem a vivência, que é no dia 30 a dia 2, né? E é isso, a Praça Raul Soares, então agora é o novo território do Cura. Acompanhe aí pelo Instagram. Lembrando que a Ju teve aqui no ano passado, né? Sim. Lembrando que a Ju teve aqui no ano passado. Então, vocês podem conferir a programação no Instagram, que é o cura.arte, e também no e-mail, no site deles, que é cura.arte. Isso, tá tudo aí embaixo. Para vocês. E essa foto maravilhosa aqui, ó, da Praça Raul Soares por cima, deixa eu dar o crédito. Essa foto é do Rogério Argolo, tá lá no Instagram do Cura, e tem outras fotos incríveis da Raul Soares, do JK, tá tudo lá no Instagram do Cura, que a Fernanda já falou aí. Muito bacana. Foi uma mesmo. escolha muito feliz, assim. Todas as escolhas do Cura são felizes, assim, mas essa história de transferir para a Praça Raul Soares, de ter essa coisa com as águas, é muito bonito. É muito bonito. Isso, muito bem. Muito bem. Hoje não tem os comentários para a gente ler entre uma pauta e outra, né? Então vou tocando aqui direto, né? Vou mandar agora um filme. Este eu vi no cinema, turma. Sim, os cinemas já estão abertos, a todo vapor. Inclusive, enquanto este programa estiver indo ao ar, né? Você está vendo aqui às 19 horas da quinta-feira, eu estou no cinema, tá? Agora. Estou no cinema assistindo Duna, tá? E na semana que vem... Gente, tá muito futurístico esse programa. Na semana que vem eu conto para vocês, falo para vocês sobre Duna. Mas agora eu vou falar sobre este filme. O Último Duelo, que está em cartaz na cidade, não está indo muito bem de bilheteria, né? Porque tem outras prioridades aqui. Mas é um filme do Ridley Scott. Acho que... Eu não me lembro o último filme do Ridley Scott que eu vi, não me lembro o último filme que ele fez. Mas o Ridley Scott está num ano incrível, porque tem este filme e ainda estreia, acho que este ano ainda, o House of Gucci, que é a história lá do assassinato da família Gucci, né? Dona da grife, Gucci, enfim. Papo para depois. O Último Duelo é um filme ambientado na França do século XIV e, basicamente, conta a história de dois amigos que, no caso, interpretados por Matt Damon e Adam Driver, e são dois ali cavaleiros do rei da França, e os dois são amigos no início do filme e tal, e vão se afastando um pouco. Um deles, o personagem do Matt Damon, que é basicamente o protagonista da história, casa com uma mulher, aquela coisa, né? Ela tem o dote, o pai entrega a filha para ele, né? A mulher é interpretada pela Jodie Comer, né? Quem não tá ligando o nome é pessoa, Killing Eve é ela, tá? E aí
ele casa com essa mulher e acontece. Isso não é spoiler, porque tá na sinopse, tá? Vou ler a sinopse. O Último Duelo é uma história sobre o duelo entre o cavaleiro Jean de Carrouge, que é o personagem do Matt Damon, e o escudeiro Jacques Legris, personagem do Adam Driver, acusado de ter violado a esposa do cavaleiro. Então, aí a gente entra no território Me Too. É um filme, roteiro do Matt Damon e do Ben Affleck, a duplinha de novo, né? Eles pegaram essa história, que é a história real que aconteceu, baseada num livro, inclusive, que conta essa história, e transportaram e colocaram elementos bem de acordo com os conceitos do Me Too, né? Do tipo, como era nessa época o tratamento dos homens para as mulheres, uma mulher que foi acusada não, que acusou, né, um homem de estupro, como que era o tratamento dela na época, e mostra no filme direitinho quase que ela... de hoje, né? Deveria ser, mas não era, né? Mas não era. Então tinha ainda muito preconceito com a mulher, né? Aquela coisa do... não, porque a mulher era um ser inferior, né, gente? Né? Por isso que eu estou dizendo, época. O tratamento é quase o mesmo de hoje. Pois é quase o mesmo de hoje, né? Mas mostra como que essa mulher, né, foi pioneira em vários desses conceitos, né, que foram ao longo dos séculos sendo muito lentamente introduzidos na sociedade, né? Muito lentamente mesmo, que a gente ainda está longe de estar num ponto interessante, né? Mas mostra como que esse caso foi bem emblemático na época e não dá para contar mais nada, né? O foda é isso, não posso contar mais nada porque eu não posso... O tal do Último Duelo, né? Vocês vão entender, quem for assistir o filme vai entender por que é o último duelo, né? E aí Ridley Scott, né, gente? Um puta de um diretor, uns mestres do cinema, né? Tudo que ele faz é muito bem feito, filmado, né? Etc, etc. Ele conduz a história assim, não é uma história cheia não é uma história difícil de entender, né? É muito fácil de entender, mas a maneira com que o roteiro e ele conduzem a história, achei bem interessante, né? Não vou dizer o que é, como que isso é conduzido, porque é legal vocês terem a surpresa que eu tive, até culminar nesse desfecho, que é um desfecho também muito interessante, que faz todos nós pensarmos nisso que a Fernanda falou. Será que evoluímos? Será que caminhamos para algum lugar desde lá da França do século XIV? Interrogação. Mas eu achei um filmaço, foi uma belíssima surpresa. Eu não esperava que fosse isso. Eu esperava que fosse outra história. Se bem que a França, né, gente? A França teve a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa, a galera, tipo, decapitou os governantes, né? Então eu fico pensando também que nessas horas eu acho que a França, toda vez que eu penso na Revolução Francesa, está anos-luz na nossa frente, sabe? Não, gente, assim, e aí, Fernandinho, bem depois, né? O exército nazista marchou, né? Em Paris, né? Sim. Então, assim, olha, quanta coisa já aconteceu por ali, né? Quanta coisa já aconteceu por ali. Então, eu fico pensando assim que nesse ponto eu sou bem simpática aos franceses, né? Porque a galera mandava tem umas coisas. Tem umas coisas legais no filme, que é século XIV, então, assim, a França ainda estava em construção. Paris era uma cidade em construção ainda. Mas é a Idade Média, né? Sim, e aí tem cenas, assim, de Paris, né, no ano 1300 e lá vai cacetada, né? A igreja sendo construída ainda, não tinha torre, não tinha nada. Você vê lá o Rio, isso tudo reconstrução Idade Média, de época, gente? né? A Idade Média não foi bom para ninguém. Não foi bom para ninguém, não. Aí tinha lá o Rio, você vê algumas das pontes de Paris, mas assim, a cidade completamente ainda vivendo numa Idade Média, né? O mais legal, o que eu identifiquei é engraçado que assim, tem as cenas, né, de reconstrução da cidade e tal, mas o que me identificou
o que eu identifiquei, que eu bati o olho e falei, ok, eles estão em Paris, então. É a Notre Dame. A Notre Dame ainda em construção. Eu falei, então ali é com Notre Dame. Então eles estão em Paris. Foi aí que eu identifiquei, né? Mas assim, filmaço, vale a pena mesmo. Assistam O Último Duelo, tá aí nos melhores cinemas da cidade, as melhores salas da cidade. As melhores casas do ramo. As melhores casas do ramo. E desde já aguardando o próximo. Aguardando o próximo de Ridley Scott. Duelo. O próximo duelo de Ridley Scott, que é House of Gucci, com Lady Gaga. House of Gucci, também estou querendo ver. Isso aí. Certo, Terence Machado? O que você vai mandar agora? Agora a guinada vai ser daquele jeito, né? Eu já imagino a guinada, né? Vamos sair de Ridley Scott, Cruzada, França, Idade Média, e vamos para mais uma série, novela mexicana. Porque o Terence está se especializando nisso, né? Vamos especializar. Por favor, você tem que ser o nosso especialista nisso. Não é? E olha assim, né? Tô pagando a língua, porque eu nunca gostei de novela e, teledramaturgia brasileira maravilhosa, né? Reconhecida mundialmente. Eu fui amarrar minha égua na mexicana, né? Logo na mexicana, né? Caramba, né? É maravilhoso isso! Carajo! Não, mas então, essa é a nova Oscuro Desceu ou não? Não, olha só, aí que tá. Eu tô achando, cara, que essa vai ser, de fato, hein? Eu já vou tentar uma analogia aqui. O Oscuro Desceu é aquela série que ela é feita para ser uma série séria, né? Assim, ela se leva a sério. Então, ela é vendida como uma coisa, olha, uau, sabemos fazer uma série de suspense, policial, mexicana, da melhor qualidade ali, para bater as americanas e tal. E aí que eu acho que ela, sabe, que ela meio desce ladeira. Porque é muito caricata, algumas coisas. Assim, ela tem seus acertos. Eu acho que o Oscuro Desceu virou essa piada interna nossa, mas ela tem os seus momentos, assim. Eu acho que ela não é, enfim, muita gente, inclusive, gosta, né? Ela está tendo um certo sucesso. Já tem nova temporada e coisa e tal. Tem muita gente que gosta. Oi? Tem muita gente que gosta. Muita gente que gosta, ponto. Só que essa é muito engraçada, assim, porque eu fiz zapiando, aí aparece lá, né? Vengança de las Ruanas. Eu falei, cara, o que é isso? La Vengança de las Ruanas. Aí essa mulherada aí, eu falei, cara, vamos ver. Aí na hora que você vai ler a sinopse e junta as pecinhas, eu falei, cara, eu vou ter que ver isso, não tem como eu não assistir, pelo menos um capítulo, para, né, tipo assim, para ver se é o novo Oscuro Desceu da minha vida ou não e tal. E aí, o que acontece? A sinopse, é isso, 5 mulheres descobrem ter a mesma marca de nascença. Detalhe, essa marca é perto da bunda. Você já começa aí, grosso, né? Assim, na cintura aqui, enfim. E elas não sabem, elas são completamente diferentes, assim, né? Você vê que elas têm, cada uma faz uma coisa da vida, elas nem se conhecem e tal. E aí, cara, o que acontece é que elas vão atrás, elas vão... Peraí, só para interromper. Até descobrir que as 5 têm a mesma marca, já foram muitas cenas de mulheres com biquínis e coisas do tipo, né? Porque se a marca é perto da bunda, né? O primeiro, eu falei, cara, essa série tá vendendo, as mulheres são maravilhosas, aí ponto, assim, eu acho que tem 2 atrizes, principalmente, que chamam a atenção, eu até peguei o nome delas aqui, eu não sei como é que é a pronúncia disso, porque é engraçado que elas são mexicanas, assim, uma é a Alcaire Alejandra Giner Redondo, então não sei se o Giner é Giner, se é Riner, mas eu acho que é Giner mesmo, que o Riner seria com o J mesmo, né? Então, e ela é Oca Giner, que é o nome dela. Muito bonita, e entre elas, eu acho que das mais talentosas, ela faz o papel de uma freira, que é uma dessas mulheres que tem a marquinha, que fica naquela, se abandona o convento ou não, até porque, à medida que elas vão se descobrindo, né, ali, o que tem por trás dessa marquinha, na verdade, no primeiro episódio, já meio que mata a charada dessa coisa, não é spoiler, tá, gente? Isso aí tem essa coisa do encontro delas, e aí aí que vai começar, na verdade, a trama, sabe? O negócio tem um lado legal, porque eu acho que é uma série que não se leva a sério, que tem essa coisa mesmo mexicana, mais, sei lá, mais largadona, até porque é o seguinte, ela vende uma telenovela, de fato. É uma série que vende uma telenovela mexicana. Então, assim, a história para eles lá já era hiper conhecida, acho que eles deram uma, como se diz, para vender na América Latina. Um banho de loja para cair no Netflix, né? Eu tô falando banho de loja porque eu não conheço a telenovela, mas enfim.
veio para a Netflix, e aí, tem uma coisa que a Fernandinha falou, nós falamos, mas a Fernandinha destacou do Round Six, que às vezes a gente incomoda, e eu fico pensando também nessa questão cultural, se não é a nossa visão do que a gente chama de barango. Lembra lá atrás, muitas coisas que a gente já falou de música, do brasileiro nunca se deu muito bem com letras em espanhol, né? Custou aceitar o rock latino, já falamos. Cara, eu acho que a gente tem é uma diferença cultural. O que pra gente soa barango, tem um quê que é da interpretação deles, é o jeito deles de falar, que o do coreano, parece que o coreano tá chorando demais, que parece caricatural. Então, essa série agora até juntou com o esquema do Round Six, que eu fiquei pensando muito nisso. Tem, sim. Se é como também tem um lado que é o nosso de não entender muito, né? De às vezes falar, putz, é brega demais. E às vezes nem é tão. Mas uma coisa é fato: Maria do Bairro é brega. Isso é. Maria do Bairro não tem jeito. Maria do Bairro é brega. Televisa, né? As novelas lá. Então, mas isso que você tá falando é isso mesmo. Tem um quê disso. É cultural. Eu fui tentar um paralelo com o cinema, por exemplo, que, alguns filmes mexicanos, um que eu adoro, que é Sua Mãe Também, né? Eu acho ótimo, eu acho que não tem nada de atuação ali caricatural, né? Eu acho um filmaço, baita road movie, né? Mexicano. Todos os filmes argentinos, gente. Sim. Também são latinos, também são em espanhol. O México tem mais esse link que eu acho que muitos filmes, que já falando também da Global Films, também ficam esse link mais com a teledramaturgia, que assim, é meio que a novela no cinema. Tem hora que isso funciona, tem hora que não funciona. Mas a Vingança gente também é assim. Sim, pois é. A gente também tem essa cultura de transformar a novela principalmente porque tem a Global Filmes, que hoje é a maior produtora aí, gente. Vários subprodutos deles aí foram para, né? Sim. Brasil e México, gente, tem essa pegada muito forte de telenovela, então a gente compara mesmo. Aí, assim, como isca, voltando então à Vingança das Joanas, como isca para o grande público, eu acho que principalmente pensando bem nessa coisa de, vamos pegar muitos homens, né? E pegam mesmo, porque as mulheres são muito bonitas. Eu brinquei com alguns amigos meus, falei, gente, olha, se vocês querem ver mulher bonita, assistam essa série, que desde as Panteras eu acho que eu não via tanta mulher bonita reunida, se junta, né? Mais ou menos por mesma causa e tudo mais. Mas aí, assim, a trama acaba sendo, apesar da bobagem da marca de nascença, que é muito forçar uma amizade, né? Falei, cara, quem que imaginou isso, inventou isso, né? Com as mulheres com a mesma marca de nascença, a partir disso que vai ter. Enfim, não vou dar muito spoiler, mas tem a ver com uma história de um cara que é poderosão mexicano, e aí tem toda uma onda de intriga. Com um cara que está para ser nomeado ministro da Justiça no México, e a nomeação dele pode ter ou não a ver com essa coisa toda, o que ele fez, o que ele não faz, que entra essa história do machismo, que já tem... Aí eu acho que, inclusive, eu queria ter visto, acredito que a telenovela tenha sofrido boas adaptações por causa dos tempos de hoje, para falar muito da questão da mulher, né? Tá. Enfim, também não vou me adentrar muito, mas é isso, para falar assim, olha como os homens tratam, como o México ainda é muito machista, também a América do Sul, né? No mundo, mas enfim... A gente tem vários ranços, em alguns lugares piores que os outros. Eu acho que isso eles tratam legal, assim. Cara, e a série começou a ficar divertida. O primeiro capítulo eu fiquei naquela, cara, será que eu tô achando que ela é aquela série que é boa de tão ruim, né? Assim, é tão surreal que é boa, passa por aí também, mas assim, a trama vai ficando, assim, tem um quê de comédia, uma coisa meio pastelão, tem umas coisas que são forçadas e tal, mas ao mesmo tempo a condução é legal, assim. E se você começa a relevar, que é o que a gente falou do Round Six também, de alguma atuação aqui e ali, eles adoram fazer aqueles flashbacks, né, de como é que a figura era na infância, e aí esses flashbacks eles são especialmente bregas, assim, clichêsões e tal, mas tem seus momentos. Eu não acabei, tô assistindo, assim, bem tranquilamente, bem naquele, assim, né, na hora que não tem nada para fazer mesmo, eu dou uma espiada lá. Eu quero chegar até o final. Essa acho que eu chego pelo menos a primeira temporada para saber o que é, porque tem uma coisa que é novela, que é intriga, que meio um quê de policial e tudo mais, e acho algumas atuações delas, algumas fracas, algumas bem boas, assim, entre as mulheres principais e tudo mais. Eu acho que é interessante, assim, e esse é um outro mercado, né, também, a gente aqui assistindo, que é justamente isso, a gente vendo série coreana, série não sei da onde, é legal pra gente começar a ter esse olhar também, né,
sobre isso, de ver o Oscuro Deseo e ver essa e saber essas diferenças, do que cada uma propõe, de né, o que está chegando para o nosso mercado, né, para nós brasileiros, assim. Então, essa eu recomendaria, eu acho assim, pelo menos os 3 primeiros episódios, eu acho que estou entrando no 4º, divertido, assim, dá para encarar. Ok. É aquele assim, me convenceu, mas não muito. Não me convenceu, não. Mas eu quero que você continue para você sempre nos trazer. Eu com minha obsessão séries nórdicas, você com sua obsessão série. Isso. A outra atriz, que na verdade essa tem que falar porque assim. De língua mexicanas e coisas do tipo. A outra atriz, que essa eu tenho que citar, porque realmente ela tem uma, assim, é aquele rosto meio perfeito, assim, sabe aquela beleza plástica mesmo, uma coisa assim que chama atenção, de tão bonita. É a Renata Martinez Notni. Ela está em outra série que está na Netflix, no Brasil também, que é O Último Dragão. Okay. É uma série com outro tema, então, mexicana também, mas que vai para um outro caminho. Depois eu também vou dar minha espiadela para uma hora comentar, trazer alguma coisa para esse povo. Nos conte. Mas ela, né? Daquela assim, putz, uma beleza que chama atenção mesmo. Essa não é aquela, bonita, ok. Não, ela tem um rosto, uns olhos, assim, realmente de falar assim, das atrizes mais bonitas que eu vi ultimamente, assim, na tela, sabe? Então, vale a pena o destaque também, se souberam escolher muito bem, né? As Ruanas, todas são Ruanas, tá, gente? Por isso chama Vingança das Ruanas. Tá. Até aí eu já tinha imaginado, né? Então tá, ok, gente. Ok. Contem aí pra gente nos comentários se vocês foram impactados com a dica do Terence e depois a gente... Vocês riram dos capítulos? Porque, cara, tem coisa que é pra rir. Coisa do que assim... Né? Então vamos lá. Hoje a gente está mudando assim, de pato para ganso de uma dica para outra, né? Porque a dica da Fernanda também agora é mudança assim, radical, né? Radical. Vou falar de podcast. Isso. Vou falar de um podcast super famoso já para quem acompanha, quem gosta de podcast, que chama Mamilos. E, né, são 2 meninas, a Cris Bartz e a Juba Lauer. Isso. Elas discutem vários assuntos super relevantes do momento, e um dos últimos episódios dela foi o que é a Sociedade do Cansaço. A Sociedade do Cansaço é um livro de um escritor sul-coreano. Olha aí a Coreia do Sul aí de novo. A Coreia do Sul aí, né, de novo nos rodeando, do Byung-Chul Han. Ou qualquer coisa parecida. Ou qualquer coisa parecida. O molho de Uchuhan. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E esse livro, eu quero até começar a ler, porque eu fiquei muito, muito interessada. Eu já tinha ouvido falar desse livro, que é A Sociedade do Cansaço. Ele fala que até o século XX, a gente vivia na sociedade uma sociedade que seguia todos os como é que se fala? Era tudo certinho. O casamento, você crescia, você trabalha, você casa, a família ela é tradicional. Tipo a ordem natural das coisas, né? Com a coisa meio... A vida já tinha um roteiro. A vida já tinha um roteiro, e isso era muito engessado, né? Tudo muito engessado. Então, o relacionamento é só homem e mulher, família tem que ter filho, tudo isso que a gente viveu desde sempre com esses preceitos todos. De repente, no século XXI, a gente deu uma guinada, uma pirada. E ele fala que os novos são os novos, que a nova religião do século XXI são os coaches. São essas pessoas que vão para a internet com esses discursos motivacionais. Uhum. Em que você tem que se superar o tempo inteiro, em que você tem que fazer o seu melhor, em que você tem que trabalhar enquanto eles dormem, em que você tem que se superar a cada dia, que a sua felicidade ela só vai ser plena se você trabalhar e se dedicar e vai. E aí ele fala... O que foi? Depois eu vou... Não, só um parênteses, que eu comecei a rir, porque eu lembrei, assim, daquele meme que eu recebo, vira e mexe, eles me mandam, vocês já devem ter recebido várias vezes, que assim, não deixe uma frase motivacional estragar o seu dia de merda, né? Exatamente. Assim, isso cansa pra caramba mesmo. E a outra que eu lembrei
É o negócio que eu fiquei tão cansado uma época de ficar vendo coach, de toda hora que você liga nesses anúncios do YouTube, né? Como ganhar dinheiro, como fazer isso, como ser feliz, como ser não sei o que lá. Eu cheguei a criar lá no meu Stories uma hashtag para chamar de minha, né? Que era nem guru, nem coach de porra nenhuma. Tipo assim. É isso. Então ele fala que o mercado de palestras, de livros motivacionais, está crescendo. Então, desde o início do século XXI. E ele fala que religiões tradicionais estão perdendo adeptos para essas novas, que ele fala, igrejas, né? Novas igrejas. Que tem essa história da positividade, do estímulo, da eficiência, do reconhecimento social pela superação, supere seus limites, faça. Então, ele fala que é isso. Eu estava vendo aqui. Ele mostra que a sociedade disciplinar e repressora no século XX, descrita lá pelo Foucault, que a gente aprende, né, em comunicação, está perdendo espaço para essa nova organização de vida, que ele chama de violência neural. Total. O negócio é muito doido, que as pessoas se cobram cada vez mais para apresentar resultados, então tornando elas mesmas vigilantes e nós mesmos carrascos das nossas ações. Entendeu? E numa época que a gente podia em que a gente podia trabalhar menos e ganhar mais, sabe? E aí o que acontece? As meninas, elas entrevistam uma psicóloga e um filósofo, e o filósofo ele falou uma coisa que eu até anotei aqui, muito interessante, que o Nietzsche fala, que a gente hoje vive na sociedade da barbárie porque nós não temos descanso. E a gente acha que o ócio ele é criminoso. Criminoso, exatamente. Estão achando que você parar um tempo para cuidar de você, para ler um livro. Isso é tão verdade. Isso é tão verdade. Vou contar para vocês o que aconteceu comigo há 2 horas atrás, né? Eu estava no intervalo aqui antes de gravar o Esquema Novo, né? Aí pintou 1 hora e meia, assim, que eu não tinha nada para fazer, né? Não tinha nada para fazer. Aí, o que eu fiz? Eu liguei a televisão e fiquei vendo futebol. Mas ao mesmo tempo que eu estava vendo futebol, eu estava pensando assim, será que eu não deveria estar adiantando alguma coisa, não? Não deveria, não. Senta e assiste futebol. Qual o problema? E eles falam uma coisa, a psicóloga ela falou uma coisa muito interessante da história da resiliência. Porque até a palavra resiliência, até o significado da resiliência, né, que é a história de você resistir a algumas coisas, algumas intempéries da vida, que faz parte da vida, mas até isso tem sido tirado o foco. É porque eles falam, né, no podcast, que a resiliência ela tem a ver com a física, que é você ir pressionando um objeto e ele vai resistindo a essa pressão. Sim. E que essa resiliência usada por esses coaches, por essas palestras motivacionais, nós não somos objetos, sabe? A nossa resiliência, ela tem que estar em você passar pelas adversidades da vida de uma forma, do jeito que você tem que passar mesmo. Mas você achar que você é um super-homem, uma super-mulher para ficar resistindo o tempo inteiro a tudo, nós não somos objetos. E a gente está nos levando... Eles falam muito no podcast sobre empreendedores de si mesmo. Nós viramos empreendedores de si mesmo, da gente, e nós não temos sido os bons patrões. Putz, demais. E é engraçado, porque tem disso tudo, eu falei que várias vezes, né, dei várias dicas no Esquema Novo, e tenho falado sobre meditação, yoga, que é um caminho que eu procurei. E a questão da meditação, por exemplo, você tem aí vários podcasts, sites, mesma coisa, coaches e tal, nada, tá, gente, nada contra, tem pessoas que fazem isso muito bem, tem outras que nem tanto e tal, mas o que é eu vejo muito o Sadhguru, né, que é uma figura que já ficou emblemática no YouTube, tem vários canais dublados em várias línguas e tal, e várias coisas que as pessoas às vezes perdem a essência de cada questão dessa, que seja da meditação, da yoga, da autoajuda, assim, que cada um vai buscar. O Sadhguru, ele fala uma coisa que é assim, cara,
Não adianta você sair praticando yoga e lá, o famoso se você não estiver lá, né? Quer dizer, por que você não está praticando para cumprir mais uma meta, não, amigão? Não, é exatamente. Né? Você tem que achar, assim, entender o que é a yoga, sabe? Assim, e famoso, respirar. Porque senão você nem respirar, você vai respirar direito fazendo yoga. E meditação, idem. Porque começam a vir vários... É tanta regra e tanta cobrança do tipo assim... Eu tive uma perda recente nesse ano, meu pai faleceu, quer dizer, tem um processo que vem aí que é o luto. Cara, cada pessoa lida com o luto de uma maneira, tem o seu tempo. Então, assim, eu não meditei esses dias todos aí, né? Agora inteirou mais ou menos 3 meses e tal da partida do meu pai. Eu perdi a vontade de fazer várias coisas, assim, que eu acho que é natural. E aí eu não fiquei me cobrando disso, assim, sabe? Aliás, teve algum momento por esse frenesi todo que eu até quase me peguei nessa armadilha. Não tô fazendo yoga. Eu falei, quer saber? Não tô mesmo, não. Famoso, sabe, ligar o foda-se mesmo. Tipo assim, o momento não é esse. Na hora que tiver, eu volto. Agora, essa coisa do coach que a Fernandinha falou e como falou, que é o do... Cara, é o que mais provoca cansaço, porque é isso que é mental. É o tempo todo, assim, não, tá vendo? Você tem que ser perfeito. Se você... Não é mais aquilo trabalhar... Como se a gente reclamava tanto de bater ponto, né? O bater ponto da Revolução Industrial, do que não sei o que lá, de você ficar preso e trabalhar tantas horas certinho. A gente está piorando isso ao invés de melhorar. Ele fala que a gente está piorando. E elas falam uma coisa muito interessante. Acho que foi a Cris que falou uma coisa muito interessante no podcast, que ela fala assim, a gente continua achando a grama do vizinho, ainda tem isso, a gente continua achando a grama do vizinho mais verde. Com a diferença que hoje a grama do vizinho, ela pode estar esturricada, mas tem um filtro. Tem um filtro de Instagram para colocar ela mais verde, sabe? E isso é uma coisa muito louca. E a gente vai se comparando com o outro o tempo inteiro e achando que o outro está fazendo melhor que a gente, que o outro está fazendo, e assim, e não tá, sabe? Tá todo mundo nesse mesmo barco, correndo atrás do próprio rabo, igual cachorro, e não tá levando a lugar nenhum. Aliás, tá a uma sociedade cansada. Não, inclusive... De neuróticos. De neuróticos. Inclusive, eu estava tentando lembrar onde que eu tinha visto alguma coisa. Onde que eu tinha visto isso que eu vou falar. Lembrei. Globoplay. Globoplay tem uma série. Tem a série Sociedade do Cansaço. Não, mas eu estava pensando de férias. Onde que eu estava vendo uma discussão sobre férias? Lembrei. No canal do Alexandre Matias, um amigo nosso, jornalista e tal. Trabalho Sujo. Ele tem um canal, o Matias faz quase que um vídeo por dia, né? E tem um que ele faz, que é ele e o Pablo Miyazawa, também outro jornalista, amigo nosso, foi da Rolling Stone e tal. E eles têm um papo lá, chama Autos Massa, e o último episódio, o episódio mais recente, eles estavam discutindo férias. Falando sobre férias. Por que você precisa tirar férias? Né? O quanto o seu corpo, a sua mente precisam tirar férias, né? E por que essa coisa do tipo assim, não, eu não tiro férias há muito tempo? Por que as pessoas falam com gosto disso? Né? Não, eu trabalho e eu não tiro férias. Não, meu amigo, você está errado se você não está fazendo isso. Você precisa e tem que tirar férias. Só para a gente finalizar, porque o nosso tempo está acabando. E a gente ainda precisa falar sobre a série. Essa semana eu entrevistei uma psiquiatra lá na rádio, na 98, sobre síndrome de burnout, que é uma outra história que também vem disso tudo, né? Que advém do trabalho e tal e tudo. E ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou dessa história de que você acha que você está produzindo e que você não pode ter férias, ou não pode dormir direito, ou não pode assistir um futebol no meio da tarde. Não pode deixar ficar um dia sem postar nada. Só que as pessoas esquecem que isso, quanto mais cansado você fica, menos você produz. Você produz, claro, isso é óbvio. Quanto menos você dorme, quanto menos você está bem, quanto menos você produz. É isso. Então, no final das contas, gente, se puder, se deu vontade de assistir o futebol no meio da tarde, vai lá e assiste. Acabei o meu roteiro aqui de manhã cedinho para mandar para a rádio. Eu tenho um tempo antes de ir para a rádio, vou pegar meu livro, vou deitar ali com as minhas gatinhas e vou ler meu livro antes de almoçar, sabe, essas coisas que a gente se esquece de fazer.
Dormidinha depois do almoço. Amarrando, é aí que entra a Vingança das Ruanas, que é aquela tipo telenovela mexicana que você fala, cara, não quero pensar. Isso aí. Exatamente. É isso aí. Bom, Mamilos está aí em todas as plataformas de podcast e no Globoplay, né? Basta vocês acessarem e tal. Bom, dado a série, tá, gente? A série chama Sociedade do Cansaço. Isso, tá no Globoplay também. E tem na Globoplay. Isso. Agora, dado adiantado da hora, eu vou pular a minha segunda dica, eu vou deixar para semana que vem, porque Terence agora vai mandar ver nessa série aqui, que é o nosso momento. Vamos brilhar agora, hein, Terence? Vamos brilhar. Missa da Meia-Noite. Vocês têm 7 minutos. Não, vamos lá, assim, vamos fazer os 3 aqui, né? Esse exercício é aquela discutida em série, Power Trio. Missa da Meia-Noite, basicamente, porque quando eu vi lá que era do mesmo diretor da casa, uma Mansão Bly, né, Fernandinha? Que a Fernandinha tinha dado. Maldição da Mansão Bly. E falou que era hiper boa, e mais ou menos o tema eu vi que também era suspense, terror, o quase terror ali e tudo mais. Eu gostei do nome, gostei do teor, assim, porque eu vi que ia embarcar numa coisa que passava por religião, né? Por uma coisa meio louca da religião, né? Esse lado realmente xiita, vamos dizer assim, extremo, né? Da religiosidade, da religião, né? Melhor, é religião mesmo, não religiosidade. E os moradores da ilha, cara, eu falei assim, essa série tá com cara de ser muito boa, e se o diretor acertou a mão na outra e acertar nessa também, e James já viu, nós acabamos, Fernandinha, tá? Eu não vou poder falar o que eu não gostei, eu vou deixar para falar mais depois, porque eu acho que não vira spoiler, não tem como entrar em alguns detalhes, porque aí você entrega um pouco do que vai acontecer. Eu não gostei de alguns dos desdobramentos pro final, porque envolve uma coisa que não me pega muito, assim, do tipo, aí esteticamente falando, tá? Então depois deixa isso em aberto, em algum momento mais no futuro aqui na Netflix, no esquema novo, eu falo do Missa da Meia-Noite e tal. Mas assim, acho as atuações muito boas, brinquei com o James, que o padre da série tinha que ser o Nick Cave para ser perfeito. Não, mas antes vamos situar a galera. Vamos falar o que é. Fala aí. Essa ilha de pescadores que é uma ilha que está perdendo gente a cada vez porque teve um vazamento de óleo recente nessa, né, na região que foi diminuindo os peixes, as pessoas também foram ficando mais amargas, mais enfim, e de repente chega um novo padre nessa ilha. E vários acontecimentos aí que vão a missa, as pessoas assim, parece que com o padre antigo, as pessoas frequentavam, mas eram mais, né, fervorosas, iam mais à missa. Com esse padre, parece que já, depois que ele faz uma viagem e tal, isso não é spoiler, não vai mudar nada na série. As pessoas parece que vão ficando desinteressadas, isso tudo vai acontecendo assim. A ilha parece que vai perdendo sua energia vital. As pessoas vão deixando de frequentar a missa até a chegada, né, desse padre. E era uma coisa muito importante para elas, né? As pessoas muito religiosas ali se encontravam na missa e tal. Isso, era um momento ali mesmo, né? De encontro e tudo mais. Então ela tinha esse papel social mesmo ali, numa ilha que já tinha pouca. Eu acho que ela tem 127 pessoas, né? Isso, 127. Quando começa a série lá. Quando começa, né? Envolve um cara que você também pode falar que está bem no começo, né? Um cara que ele se envolve num acidente. Aí é a primeira cena da série, né? É a primeira cena da série. Primeira cena. Ele fica preso e depois acaba voltando para morar na ilha com a família dele, e aí que vão tendo esses desdobramentos, né? Da coisa do novo padre chegando e tudo mais. E aí é legal, assim, pela estrutura, né, James? Eu acho que, assim, aquele trato de cada personagem, aqueles problemas, assim, né, psicológicos ou sociais, de interação, a coisa que eu acho que é da tolerância, ou principalmente a intolerância, né? O que vai causando essa aproximação de algumas pessoas num lugar que já é tão fechado, né? Ali tem aquela comunidade, o que vai provocando os ruídos de comunicação, que é ter uma figura, às vezes, que é mais fervorosa e que tem uma ética questionável, ou para lá de questionável.
Então, vai norteando isso, a forma como a série aborda cada personagem desse, alguns dos diálogos são brilhantes, né? Eu acho que é o... Não, eu queria falar dessa série o seguinte. Primeiro que é das melhores séries que eu vi esse ano, sem dúvida nenhuma, né? E eu acho que ela me pegou tanto porque eu fui achando que era uma coisa e ela é outra completamente diferente. Tem um quê? A série é uma série de suspense e terror? Até é. Porque tem momentos ali, né, de suspense e terror, mas pro final isso é escancarado, né? Principalmente os 2 últimos episódios, né? Acho que aí a coisa falar esteticamente é o que não me pega tanto, mas beleza, acho que não faz a série por água abaixo. Aí você lembra das séries anteriores dele, e você lembra ele quem é? O Mike Flanagan, que é o criador da série. Ele é o diretor de Doutor Sono, né? Ele fez essas 2 séries, né? Que a que a Fernanda viu, e tem uma outra que é a Mansão Bly. A Mansão Bly e a Hill House, Haunting of Hill House. E ele tem uma série de filmes e produções, tudo nessa onda de horror e terror. Ele já foi elogiado por Stephen King. Mas tem uma coisa também muito legal dele, é que a linguagem dele para o terror é muito moderna. Isso. Filme de terror por terror nunca me pegou. Assim, eu nunca tive muito. Eu já falei isso aqui, inclusive, sempre achei muito caricato. Mas ele para mim, ele é o nome mesmo da modernidade do terror. Não é à toa que ele é chamado de novo Stephen King. Não é à toa. A Maldição da Mansão Bly tem, claro, elementos de terror mesmo, de coisas meio surrealistas, inclusive, né? Mas, assim, ele conduz a história de uma forma muito elegante, sabe? E todas comecei a ver essa série, né? A Missa da Meia-Noite, e é muito doido. Você olha assim, você fala assim, gente, a assinatura dele está desde o começo. Perfeito. Desde o começo você já consegue identificar qual que é até a forma dele criar o suspense das coisas, né? Que foram aconteceram começam a acontecer alguns fatos, inclusive estranhos, né? Lá nessa ilha. Até a forma dele conduzir isso é elegante, sabe? Mas o que me pegou nessa série não foi isso. O que me pegou nela é que ela tem o horror, o terror, né? Mas é o texto. O texto da série é brilhante, gente. O roteiro dessa série é brilhante. Tem diálogos. Quem nunca viu nada do Mike Flanagan? Tem diálogos longos e na hora que qualquer outra série cairia naquela barriga, que agora ficou chato. Que a série é brilhante. O diálogo. E aí tem diálogos longuíssimos, monólogos, né? Imagina, cena de missa, você tem o sermão inteiro do padre, né? E aí você para e presta atenção no que ele está falando. E o fato dele colocar esse texto, de ter esse texto brilhante, né? E é um texto religioso, não só religioso, mas sobre crença, sobre filosofia, né? Tá tudo ali misturado, né? Ele usa esse texto religioso, filosofia, etc., para justificar o final do horror, né? Para justificar o horror. E te faz questionar. Não, peraí. Então, realmente, a religião leva isso tudo. Né? Você fica questionando essas coisas o tempo todo. Né? Tem uma coisa ali que é bíblica, né? Até os capítulos são divididos. Sim, né? É dividido, Gênesis, etc. E aí, o legal, Atos dos Apóstolos e tudo mais. E o bacana que é justamente, cara, a hora que ele mata a charada, assim, que bota para hoje, para o mundo, quer dizer, essas brigas, né, guerras religiosas no mundo que não são de hoje, que vem se arrastando aí durante séculos, o que é? A interpretação, cara. E ele brinca com isso em alguns momentos ali, coloca isso contraponto. A interpretação assim, da Bíblia, principalmente, Bíblia né? É isso. O que o padre está dizendo é isso, mas ele está dizendo para ele, em benefício do que ele acredita. O outro já está tendo outra leitura dessa mesma coisa. Que é isso? E tem, assim, diálogos tão profundos. Eu não sei se é o episódio 6, 5, não sei, que tem um diálogo do casal lá sobre a morte. No sofá, que sensacional. Aquilo é arrepiante. A Carol já está chamando a gente aqui, tá? Nós temos que ir, né? Gente,
junto com as 3 melhores séries que eu vi esse ano: Missa da Meia-Noite, Mare of Easttown e Ted Lasso. As 3 melhores séries que eu vi esse ano. Comecei Ted Lasso, tô gostando, eu James. Vou começar Ted Lasso também, gente. Ted Lasso, assim, Carol que tá nos chamando ali, já virou fã também, né? Ted Lasso é daquelas séries que a gente vai lembrar delas daqui a 20 anos. Não tenho dúvida disso. Assim, né? Cada uma série dessa, Mare of Easttown, Missa da Meia-Noite... Tudo diferente. Tudo diferente. Né? Aberto, mas no assim. Missa da Meia-Noite, eu que não sou de maratonar a série, né? Vocês sabem disso, eu gosto de ver semana a semana, eu não parei. Não parei. Eu fui de um episódio atrás do outro e completamente imerso naquele universo. Que é legal. Olha, vale a pena fazer isso com essa. Vale a pena, né? Então, mais do que recomendada, certo? Bom, então é isso, turma. Vamos nessa? Vamos nessa que agora... Semana que vem! Nos sigam aí, ó. Agora a gente vai gravar o podcast que vocês já ouviram. Isso, agora a gente vai gravar o podcast que vocês já ouviram. Nossa. Né? E semana que vem a gente volta. Gravado? Ao vivo? Não sabemos ainda. Não. Você saberá ao longo da semana, contando para vocês, né? Beijo. Então vamos nessa. Turma, até. Tchau, tchau. Nossa.